Oi, o meu nome é Ana Paula Gomes e hoje nós estamos aqui para falar do livro de 1 Coríntios, capítulo 9. Iremos caminhar por mais um capítulo, iremos discorrer, iremos refletir, iremos meditar, iremos ser confrontadas, iremos sermos realinhadas neste tempo. E se você está aqui mais uma vez, que você deixe tudo que você está fazendo nesse momento e pare para estar aqui, meditando nesta palavra, permitindo que o próprio Senhor possa ministrar o seu coração por meio deste texto, de tudo que vamos falar, que o próprio Espírito Santo te convença nesta hora daquilo que você precisa ser convencida e que você sinta a presença dele nesse tempo, nesse momento. Compartilha, comenta, que nós possamos ser instrumento na vida umas das outras, canal de bênção e de edificação. Amém? Diz assim: não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, pois vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente? Como também os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não toma do leite do rebanho? Digo eu isso como homem? Ou não diz a lei também o mesmo? Pois na lei de Moisés está escrito: não amordaçarás a boca do boi que debulha. É de bois que Deus tem cuidado? Ou não o diz certamente por nós? Certo que é por nós que está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de participar do fruto. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, por que não? Mas justamente nós. Mas nós não usamos desse direito, pelo contrário, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo servem ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, de nenhum desses direitos usei. E não escrevi isto para que assim se faça comigo. Melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Contudo, quando anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposto essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Se o faço de boa vontade, terei recompensa, mas se de má vontade, apenas desempenho um cargo que me foi confiado. Logo, que recompensa tenho? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não usar do direito que ele me confere. Embora eu seja livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm para um só prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa que perece, nós, porém, para ganhar uma coroa que durará para sempre. Portanto, corro, não como indeciso,
Combato não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Caramba! Cada vez que eu paro para meditar na palavra, por alguns momentos eu fico até assim sem palavras para poder falar sobre o que nós lemos, porque ao mesmo tempo que é complexo, é tão profundo, pelo menos para mim. E neste capítulo, nós percebemos aqui que Paulo abre o seu coração. Ele fala sobre os direitos como apóstolo. O direito de ser cuidado, o direito de ser sustentado, reconhecido. Mas, ao mesmo tempo, ele revela que há algo muito profundo. A escolha. A escolha de abrir mão desses direitos por amor ao Evangelho. Paulo nos mostra aqui sobre a liberdade de escolha. A liberdade de muitas vezes não fazermos o que nós queremos, mas escolher por conta de uma causa maior. Ele disse aqui para mim algo muito poderoso, que falou muito ao meu coração. Eu poderia exigir, mas prefiro servir. E isso realmente ministra comigo. Porque todas nós, absolutamente todas, carregamos responsabilidades, às vezes nós silenciamos algumas vontades, nós temos que equilibrar papéis. E quantas vezes nós poderíamos exigir, mas nós preferimos servir? Ou o contrário, não é? Nós poderíamos servir, mas nós preferimos exigir. Então nós temos aqui uma escolha para fazer o tempo todo, através dessa meditação. E essas escolhas vão revelar quem nós somos. Será que muitas vezes nós escolhemos ficar em silêncio no momento que nós poderíamos falar? Será? Será que ao invés de exigir, insistir, cobrar, será que algumas vezes nós optamos em ceder? Abrir mão do direito é algo bem desafiador, porque nós temos humanidade. E aqui nós podemos refletir sobre esse propósito, nós podemos refletir sobre este encargo. Eu gosto de dizer que nós estamos sendo chamadas para termos encargo, não apenas um cargo. Paulo aqui, ele não está falando sobre anulação, ele fala sobre nós termos consciência. Paulo sabia quem ele era, ele sabia do seu valor. E nós também temos que ter esse entendimento. E após esse entendimento, escolher servir. E trazendo para o nosso contexto de hoje, na nossa casa, quantas vezes ninguém reconhece o que nós fazemos? Quantas vezes parece que nós estamos dando mais do que estamos recebendo? No trabalho, quantas vezes nós estamos fazendo os nossos melhores esforços, mas não estamos sendo vistas? Temos ideias, mas ninguém nos ouve. Na vida, quantas vezes nós equilibramos tantos papéis e ainda assim temos aquela pergunta incessante: será que estou sendo quem Deus me chamou para ser? Nós não estamos sendo chamadas, minhas amadas, a viver pelo que sentimos, mas nós estamos sendo chamadas, convocadas a viver pelo que cremos. Nós precisamos ter consciência do nosso valor em Cristo, do nosso propósito. Nós precisamos entender
o valor das nossas renúncias diante do chamado que o Senhor nos designou. Nós não podemos perder a nossa essência diante de tantas distrações. Nós não podemos continuar sobrevivendo aos nossos dias. Nós não precisamos provar nada para ninguém, para ter valor. Eu falo isso constantemente aqui nesses momentos de reflexão. Porque nós temos uma identidade firmada. E ela é inquestionável, ainda que os ruídos do mundo possam fazer com que nós venhamos pensar o contrário, nós temos uma identidade firmada naquele que nos chamou. Paulo aqui também fala sobre a disciplina sobre a nossa vida, sobre este propósito, sobre o fato de nós não vivermos de qualquer forma. Nós não temos que viver uma vida de perfeição, e sim de direção. Nós temos que estar debaixo de uma direção. E a minha convocação para ti, o meu desafio, o meu convite para você nesta hora, é que você se pergunte: as suas escolhas estão refletindo o que sobre você mesmo? Estão revelando o que sobre você? Que você possa reconhecer diante do Senhor aquilo que de fato precisa de realinhamento, que o Espírito Santo ministre ao seu coração, que nós possamos entender a palavra servir. Existem muitos tabus envolvidos em relação a essa palavra, mas que nós tenhamos esse coração. A palavra de Deus diz que maior é aquele que serve. Que nós possamos entender de fato quem somos em Deus, que nós possamos entender esse encargo e esse chamado de sermos servas. É uma escolha. Todos os dias nós temos a possibilidade de sermos aperfeiçoadas. E sermos aperfeiçoadas não é sobre muitos afazeres, é sobre intencionalidade, é sobre entendimento de quem somos em Cristo Jesus e sobre realmente dizer amém a este propósito, a esse chamado. Amém diz, assim seja, significa assim seja, que assim seja na minha e na sua vida, que nós possamos realmente viver o sobrenatural sobre a face da terra, dizendo constantemente assim seja, para esse chamado e, de fato, para esse entendimento que o próprio Espírito Santo nos traz. Amém? Nos encontramos no próximo áudio.